Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo que a bondade, o amor, a misericórdia de Deus esteja com você, com a sua família, com a sua comunidade e proporcione na sua vida todo o bem. Com alegria estamos aqui mais uma vez para refletirmos sobre a liturgia deste domingo, 26º do tempo comum. É uma liturgia que nos convida a pensar no chamado que Deus nos faz, um chamado que deve ser respondido na liberdade, na gratuidade, com disposição, com boa vontade. Deus deseja contar conosco, Ele nos oferece todo bem, nos oferece todo recurso para podermos andar na sua presença e fazer a sua vontade. O Evangelho que vamos refletir neste domingo se encontra em Mateus, capítulo 21, versículos de 28 a 32. E o Salmo que também vamos refletir neste domingo, que é o Salmo 24, ele começa falando, é um pedido a Deus que o salmista faz: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Em vós espero, ó Senhor, todos os dias. Então, esta oração é uma oração de quem reconhece a sua fragilidade, a sua limitação, alguém que reconhece que necessita de conversão e pede a graça e a misericórdia de Deus para que possa fazer a vontade deste mesmo Deus. Porque o fazer a vontade de Deus não é simplesmente um ato voluntário, mas é algo que a própria graça de Deus possibilita e sustenta a pessoa que deseja fazer a sua vontade. Por isso o salmista diz: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Em nossa condição humana, frágil, nem sempre nós conseguimos ser firme na nossa fé, ser firme no nosso sim a Deus. Às vezes até respondemos ao chamado que Deus nos faz, mas não conseguimos perseverar, ficar firme aí nesse caminho que nós queríamos. E aí então, diante dessa dificuldade, nós deixamos de responder um sim mais firme, mais autêntico, mais perseverante a Deus. Ou então o contrário, às vezes nós não temos tanta vontade de responder sim, mas nós acabamos respondendo. Às vezes queremos fugir, às vezes queremos deixar que o chamado de Deus fique de lado, porque temos outras prioridades na vida, mas aquele chamado de Deus bate tão forte em nosso coração que nós não conseguimos resistir, É o que aparece no Evangelho de hoje. Nesse Evangelho que vamos refletir, Jesus conta aquela parábola dos 2 filhos. Então o pai chegou para o filho e disse: filho, vai trabalhar na minha vinha. Mas ele falou: não, eu não quero ir. Mas só que depois ele pensou direitinho, falou: não, eu vou. Então a princípio não queria, mas depois acabou indo. E o outro filho, logo assim que o pai chamou, ele disse prontamente: sim, Senhor, eu vou, mas não foi. Então é uma situação que mostra o quanto nós às vezes temos dificuldades. Esses 2 filhos mostram a atitude de 2 pessoas. Primeiro, aquele que disse não, mas depois disse sim,
e aquele que disse um sim com todo entusiasmo, mas depois acabou não indo para a vinha do Senhor, né? Então, essa parábola mostra aí o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, o grupo das lideranças religiosas lá naquele tempo, né, dos mestres da lei, aqueles que se diziam os perfeitos, aqueles que se diziam andar sempre na presença de Deus, mas que no fundo não tinham uma atitude de conversão, de abertura para Deus. E aí Jesus, ele vai falar para essas pessoas que existe um grupo que vai chegar antes deles no reino dos céus, porque foi capaz de se converter, foi capaz de abrir o seu coração a Deus. Esse grupo é o grupo das prostitutas, dos publicanos, dos pecadores, porque souberam escutar a voz de Deus, atenderam ao chamado de Deus e se colocaram à disposição dele para fazer a vontade do Senhor. Então, Deus chama a todos e quer salvar a todos. Então, se alguém fica de fora, é porque não foi capaz de responder um sim ou não foi capaz de perseverar no caminho de Deus, né? Aí a primeira leitura nos fala disso. E quando a gente quer seguir um caminho de conversão, nós colhemos os frutos da salvação, da graça de Deus que nos oferece, né? Quando nós decidimos seguir pelo caminho do erro, caminho do mal, caminho do pecado, nós nos afastamos da graça de Deus e então não aproveitamos aquilo que o Senhor nos faz. Então, não é Deus que nos deixa de fora, mas somos nós mesmos que nos deixamos de fora daquilo que Deus nos oferece, né? E para perseverarmos no caminho de Deus, nós precisamos olhar para a pessoa de Jesus. Aí a segunda leitura que também nós vamos refletir neste domingo, nos fala, né, da carta aos Filipenses, nos fala para termos em nós os mesmos sentimentos de Jesus Cristo. E termos os mesmos sentimentos como diz aquela música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Enfim, é fazer o bem como Jesus fez o bem, acolher as pessoas, promover a vida das pessoas. Por isso São Paulo, nessa leitura, ele vai dizer para que nós não cuidemos somente de nós, daquilo que é nosso, mas para cuidarmos também do outro, né? Para promovermos a vida do outro e não sermos egoístas pensando só em nós. E é nesse sentido que ele nos convida a termos a mesma atitude de Jesus Cristo, os mesmos sentimentos dele. Porque tendo a atitude, os mesmos sentimentos de Jesus, nós não vamos nos prender a nós mesmos, simplesmente ao nosso querer, às nossas vontades, aos nossos projetos, mas nós vamos buscar com a nossa vida no dia a dia fazer acontecer aquilo que Deus quer de nós. A exemplo do próprio Jesus, que foi fiel até o fim, se entregando por nós, se colocou o tempo todo a serviço e por amor para nos salvar. Então, olhando para Jesus e assumindo as suas atitudes, os seus gestos, seus sentimentos, seu jeito de ser, nós vamos então dar um sim ao chamado que Deus nos faz para trabalhar na sua vinha e vamos ser perseverantes nesse sim, vamos ser autênticos com a nossa fé. Então vamos dizer um sim verdadeiro e não um sim na aparência, né? Então a palavra de Deus neste domingo nos faz esse convite, né? Para escutarmos, acolhermos a palavra, o chamado que o Senhor nos faz e perseverarmos aí.
Por isso que precisamos pedir a graça de Deus, como fala o salmista: mostrai-me, ó Senhor, vosso caminho, fazei-me conhecer a vossa estrada, vossa verdade me oriente e me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Então Deus quer contar conosco e Ele mesmo vem em nosso auxílio com a sua bondade, com a sua misericórdia, para nos amparar na nossa fragilidade, nas nossas dificuldades e assim podermos nos possibilitar perseverar no caminho de serviço a Ele, ao seu reino. Então que Deus nos conceda esta graça, terminando o mês da Bíblia, nos conceda essa graça de acolher a sua palavra e nos colocar à disposição dele para que a sua vontade aconteça na nossa vida e em nosso meio. Que Deus nos ajude e nos conduza em sua direção a cada dia. Um grande abraço a você, que Deus o abençoe, abençoe toda a sua família, toda a sua comunidade.